Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Me chamo Tayane Vidal, sou enfermeira de formação, estava na supervisão de preceptoria há quase 2 anos na USF Oliveira e hoje vim trazer um pouquinho para vocês do trabalho desenvolvido com a equipe, dos avanços e dos desafios. A unidade é carinhosamente chamada de USF Oliveira, mas o nome fantasia é USF Benedito Martins Gonçalves. Trago aqui a foto da unidade, ela contempla com saúde na hora, então a unidade funciona 60 horas semanais, de 7 às 19, e as atividades não são interrompidas nem para o horário do almoço, para nenhuma outra atividade, e contemplando um profissional de referência para cada equipe. Então, ao abrir e ao fechar a unidade, eu tenho um profissional daquela equipe de referência para acolher aquela população que chega de demanda programada ou por demanda espontânea. E os demais serviços também funcionam perfeitamente. É uma foto da equipe, né? Uma parte deles. Essa foto representa bastante não só a unidade, mas todo o projeto, que é a primeira turma de residentes em saúde multiprofissional em saúde da família e de medicina de família e comunidade. Essa é a ficha de estabelecimento, a ficha de identificação pelo CNES, né, no qual fala o nome fantasia da unidade, no qual ela está localizada na Rua Antônio João Escobar, número 390, no bairro Oliveira 2, funciona de 7 às 19, e atualmente a gente tem a Patrícia Valdez como gerente da unidade, que já está há algum tempinho na gerência da unidade, então fortalecimento de vínculo com os profissionais e com a população também é bem forte. Ela foi inaugurada em 2018, tá? Depois de 10 anos de longa espera da população, e eles acabaram homenageando um morador do território chamado Seu Benedito, que era um farmacêutico muito querido pela população. Até 2020, antes da parceria do Laboratório de Inovação da Atenção Primária, a unidade continha somente 3 equipes de saúde da família. 2020 chega ao laboratório, junto com os 2 programas de residência, o multiprofissional e o de medicina de família, e a gente consegue avançar com mais uma equipe de estratégia de saúde da família. Então, hoje eu tenho equipe de residência multimédia nas 2 equipes. Na terceira equipe, eu só tenho residência médica e contemplo com uma equipe somente com servidores. Então, equipe Antônio João Escobar de residência, União também e Maria José de Freitas. A Maria José de Freitas é a equipe mais nova, que no momento a gente está com uma vacância de enfermagem, né? A enfermeira pediu exoneração, então estamos aguardando contratação. E o Parque dos Girassóis é uma equipe, na sua totalidade, só de profissionais servidores. Então, eu tenho um médico com um contrato de 24 horas, com uma vacância também, e um enfermeiro 40 horas e as demais categorias, técnico de enfermagem, todas elas, agentes comunitários de saúde, agente de combate à endemia, e um ponto muito positivo da Secretaria do Município de Campo Grande, que é a contemplação de uma equipe de saúde bucal por equipe de estratégia de saúde da família, né? Isso é um passo muito importante, um avanço muito importante para a atenção básica, quando você também trabalha prevenção e promoção de saúde, pensando na saúde bucal desse usuário. Além desses profissionais que a gente está vendo aqui, que é o profissional médico, enfermeiro, técnico, os agentes tanto de comunitários quanto de endemia, o auxiliar de saúde bucal e o cirurgião dentista, nós fomos muito bem contemplados com uma preceptora de farmácia, né, farmacêutica da rede, e participou
do processo seletivo para a preceptoria, ficou conosco até outubro, junto com a residente também, a preceptora Melissa e a residente Daniele, que veio para somar na equipe, veio para somar na unidade e com os pacientes. Mais à frente eu vou mostrar um pouquinho do trabalho delas. E sem poder deixar de esquecer, a gente tem uma equipe super potente, que é a equipe de profissionais de educação física, com a preceptora Kelly e os residentes Giovana e Paulo. Temos o NASH, com mais de 6 categorias, apoiando, matriciando as equipes. E aí agora eu vou falar um pouco sobre os avanços que a gente teve quando a gente fala dos atributos da atenção primária, né? Então, começando pela atenção no primeiro contato. Nosso maior avanço em 2022 foi a reorganização do acolhimento. Ela trouxe para a gente e para a população, né? E digo principalmente para a população, o maior pertencimento do serviço, né? Entender que aquela é uma unidade de saúde da família, não uma unidade de urgência e emergência. Entender sobre territorialização, o porquê você tem o seu profissional de referência, por que você tem a sua equipe. E aí, quando você reorganiza o acesso, você reorganiza também as atividades e acaba contemplando e ampliando muito mais o escopo de competência de todos os profissionais. Um outro avanço foi o aumento do número de atendimentos, não só em 2022, a gente vai ver no gráfico que os profissionais da USF, eles vêm numa crescente na ampliação de acesso para essa população, né? Não só no número de atendimentos, quanto a garantia. Então, atualmente, a população que chega na USF Oliveira, ele tem o seu problema resolvido como uma demanda programada, ou uma demanda espontânea, ou seja, uma demanda administrativa. Então, a resolutividade e a garantia desse atendimento traz uma satisfação melhor para os pacientes. O acesso e acessibilidade, né, é uma unidade muito bem estruturada, com o acesso um pouco deficitário, porque as ruas no quadrilátero não são asfaltadas, e isso é um maior desafio, acho que um desafio para os próximos anos, e a acessibilidade, né? Que é o que a gente também avançou. Ampliamos a carteira de serviço e nos solidificamos um pouco mais, sabe, com os procedimentos e os serviços prestados para a unidade, e a ambiência para promover mais conforto e segurança para o paciente. Então, aqui eu trago umas fotos para vocês. Essa é a entrada da unidade sem asfalto, então isso é uma barreira de acesso. Porém, quando eu trago esse desafio, eu trago um ponto muito positivo e o quanto é importante as parcerias, né? Nessa segunda foto abaixo ali, do lado esquerdo, meu lado esquerdo, ele fala um pouquinho, ele traz para mim a importância do conselho local para uma unidade de saúde, né? Com todas as dificuldades encontradas pelo usuário, pela população, pelo usuário, pelos profissionais e pelos próprios moradores, a própria população e o conselho local entendeu a importância de dar acessibilidade aos usuários que têm cadeira de roda, então eles construíram uma rampa. Isso nos dá muito orgulho de ver o pertencimento da população quanto aquele serviço de saúde sendo seu. A foto do acolhimento por equipe, né? A gente avançou, deixamos a parte, o balcão de concreto para as questões administrativas, mas com um fluxo muito bem organizado e distribuído com a função de cada um, e a gente avança com guichês para o acolhimento, para a demanda espontânea, aquele acolhimento pensando no usuário e na singularidade dele. E aí a última foto é a foto do consultório, né? O quanto a ambiência, promover conforto, promover bem-estar e sigilo, né, ao paciente, o quanto isso traz satisfação.
A outra foto, que é uma potencialidade que a gente conseguiu no próximo ano, foi o avanço nas atividades extramuro. A equipe entendeu a importância de avançar para atividades extramuro próximo ao domicílio dos pacientes. E entendeu de uma forma que precisamos trabalhar leitos de dados inversos, né? Eu tenho um número muito aumentado, e vocês vão ver no próximo slide, de atendimentos, assim, um número expressivo, e a equipe não conseguia quantificar ou quantificar, na verdade, quantos pacientes procuravam unidade e quantas vezes. Então, a forma da gente ir para o território, ele dá mais proximidade, ele fortalece o vínculo da população com o serviço de saúde, e a gente consegue trabalhar mais prevenção e promoção de saúde e agravos. E aí eu trago a maior ferramenta que a gente tem, além do onde ser atendido, que é a geoterritorialização, no qual a gente tem um território dividido por equipe, com condições de saúde, e a implantação do fluxo de acolhimento, que é um fluxograma realizado por mim, para que todos os profissionais de saúde da unidade saibam e entendam qual é o caminho, o percurso do paciente desde a porta de entrada até a saída dele. E aqui eu trago para vocês um pouquinho do total de atendimentos, né? Isso orgulha bastante a equipe da USF Oliveira, e aí traz para a gente um novo desafio, que é a reorganização desse acesso e dessa agenda, porque eu começo em 2019, né? Na verdade, termino 2019 com 9.212 atendimentos, termino 2022 com 29.368 atendimentos. Assim, são números muito expressivos, e o quanto avançou 2021 com 23 mil, quase 24, e 2022 quase 30. E aí, quando eu penso no acesso desse paciente e pensando naquele usuário trabalhador de saúde ou que tem alguma outra condição que não pode ir dentro do horário comercial, eu também trago resultados satisfatórios. Eu tenho um número razoavelmente expressivo quando eu falo com o número de atendimentos no turno da noite, no turno estendido. Eu terminei 2022 com a equipe atendendo 1.430 atendimentos no horário estendido, né? Eu tenho uma redução ali em 2021, mas foi resultado da pandemia, né? O reflexo da pandemia trouxe para a gente essa queda. Mas 2022 a população começa a entender que pode acessar a unidade dentro do horário que ele está aberto, que é de 7 às 19. E aí, eu gostaria de trazer para vocês o quanto foi satisfatório e quanto tem sido desafiador quando a gente extrai o relatório de atendimento individual por categoria, né? A gente percebe uma crescente com todos os profissionais que fazem atendimento individual. Então, eu tenho enfermagem numa crescente que traz para a atenção primária a importância e a reflexão do papel do enfermeiro, não só como profissional acolhedor, mas um profissional resolutivo e que trabalha em equipe para solucionar as demandas. Então, saio de 501 atendimentos para 6.151 atendimentos. Medicina também na mesma crescente, 2019 com 8 mil, termino 2022 com 20.628 atendimentos. A odonto, com todo o fluxo que foi realizado durante a pandemia e redução mesmo de trabalho por uma questão de exposição, a odontologia de Oliveira não parou, né? Então, eu trago aqui 2020 com 1.805, 2021 com 2.972 atendimentos, e em 2023 continua nessa crescente. E aí eu gostaria de enfatizar para todos a categoria de farmácia e de educação física. O quão é potente, o quanto fez diferença e faz diferença dentro da unidade para os usuários.
o profissional farmacêutico fazendo a sua consulta de farmácia e o profissional de educação física. Aqui eu estou falando de atendimentos individuais, eu não estou falando nem de atendimentos coletivos, que é o carro-chefe da educação física, né? Então, em 2022, quando eu contemplava com uma preceptora de enfermagem e uma residente do primeiro ano também de farmácia, eu oferto para a população 432 consultas de farmácia. É um número muito expressivo e traz tanto para a equipe quanto para a população o quanto a integração entre a equipe e a multidisciplinaridade ela é o caminho para a qualidade da prestação do cuidado. Educação física, 896, então a população entender que eu tenho um profissional de educação física e o quanto ele pode sair da caixinha do que a população entende, que é só atividade física, isso mostra a potência desses profissionais, dessas categorias e a potência que a gente tem com os programas de residência multiprofissional em saúde da família. Trago o relatório de atendimento individual de consulta programada e demanda espontânea, né? Então, eu terminei 2022 com 3.072 atendimentos, ou seja, 3.072 consultas programadas e 26.223 consultas de demanda espontânea. Então, o acesso ele nunca foi restrito, foi sempre um acesso aberto que para o próximo ano, né, para 2023, a equipe precisa agora trabalhar, que esse é o desafio de reorganizar esse acesso. Avaliando pacientes hiperusuários, avaliando os pacientes que não comparecem à unidade, que a unidade precisa conhecer e o usuário precisa conhecer o serviço também. Sobre os avanços da integralidade, eu trago aqui 5 pilares que foram os mais importantes em 2022. Foi a tamanha resolutividade que a equipe conseguiu atingir, o fortalecimento do vínculo através dessa resolutividade, as ações territoriais de promoção e prevenção de saúde e agravos, a descentralização de serviços no CIGEG e o matriciamento. E aí eu trago em planilha uma extração de dados de solicitação do CIGEG, e isso me dá muito orgulho da equipe do que eles construíram, né? Passamos o ano inteiro qualificando processos. Eu só qualifico cuidado quando eu qualifico o processo, e qualificar o processo é construção de plano operacional de padrão, construção e avaliação de diretriz, de gestão clínica. Em 2022, foram 13.880 atendimentos individuais na unidade, com 1.670 CIGEGs solicitados. CIGEGs que foram agendados, que ficaram como pendentes, devolvidos ou negados. E eu trago com muito orgulho esse resultado atingido pela equipe, né? A relação de encaminhamento dos pacientes com o número de atendimento é de 12%. Então, isso traz para mim em números que a equipe hoje da USF Oliveira é uma equipe que tem uma resolutividade acima de 80%. Então, isso mostra que o quanto avançou e o quanto eles são potentes na resolutividade e na integralidade do cuidado. Um outro dado importante que a gente foi contemplado com o projeto, que foi a aquisição do eletrocardiógrafo e a parceria com algumas universidades e alguns outros projetos, que era o Telesabiá, trouxe para a gente um conforto e uma agilidade para a tomada de decisão, né? Então, com o eletrocardiógrafo na unidade, eu penso junto com a equipe de montarmos um protocolo de realização de eletrocardiograma de forma eletiva. Então, eu amplio o número de vagas, tiro esses pacientes que estão no CIGEG e trago conforto para o paciente para não precisar se deslocar para muito longe e com um tempo de espera muito curto. Então, eu comecei abrindo uma agenda para realização de eletro 2 vezes na semana, 4 agendamentos por dia,
e termino 2022 com 122 realizações de eletrocardiograma. Isso em 2021 eu tinha 3 realizações. Então, assim, o quanto esse avanço na integralidade, na descentralização do CISREG foi importante para a equipe. Aqui são fotos das equipes durante a visita domiciliar dos profissionais médicos, junto com o agente comunitário de saúde, do agente comunitário com a paciente, o matriciamento realizado pelo NASF na visita domiciliar e uma ação de saúde no território. Falando sobre longitudinalidade, os 3 maiores eixos que nós avançamos foi a satisfação do usuário, e essa satisfação foi dada através de um instrumento, né? A gente tem uma caixa hoje em Oliveira, no qual o paciente pode fazer ali toda a ouvidoria dele, seja de reclamação, enfim, elogios, críticas. Então, isso foi uma forma que a equipe trouxe para a unidade para poder ter um parâmetro, além do canal, né, oficial da CESAL, mas ter um parâmetro de como está o serviço, de como está essa qualidade. Então, com a pesquisa, a gente conseguiu observar a satisfação do usuário, a gente avançou no fortalecimento do vínculo com ele, né, e trabalhamos na longitudinalidade, na qualificação dos processos. Então, era importante para a equipe, importante na condução da equipe, a qualificação na adoção dos instrumentos de gestão clínica e de diretriz clínica. Isso ficou bem entendido pela equipe. Trago nesse slide para vocês os exemplos do que a gente construiu, dos planos operacional padrão. Então, cada atividade tinha um protocolo, tinha um POP, para que os profissionais soubessem quais eram as suas atividades, as suas incumbências, para onde direcionar e como direcionar. Então, eu tenho um POP sobre o acolhimento, eu construí um POP sobre protocolo de agendamento de forma eletiva. Então, assim, todos os agendamentos de eletrocardiograma na unidade eram agendamentos baseados em indicação clínica, né? Pensando também na redução de gasto. Eu não posso utilizar um equipamento sem pensar, sem ter esse cuidado. E a planilha de vigilância, que acho que todas as unidades contemplam e fazem muito bem esse acompanhamento. E aí, quando eu falo sobre a coordenação do cuidado, eu trago 5 pilares, né? O primeiro pilar foi o CISREG, a vigilância do CISREG realizada semanalmente pelos residentes. Quando a gente constrói a semana padrão, a gente teve toda essa preocupação de construir uma semana padrão no qual o residente conseguisse fazer a vigilância também do seu CISREG. Então, isso avança, eu diminuo o tempo de espera do paciente quando ele está com status de negado, de pendente. Eu melhoro a vigilância em saúde, então eu consigo coordenar o cuidado e eu consigo também pensar na efetividade e diminuir esse tempo de espera desse paciente. A gente trabalhou a integração de redes, a gente qualificou o registro, registro qualificado, a gente melhora muito a coordenação do cuidado do paciente. A gente tem que sempre pensar que o próximo, o outro profissional, o outro colega da equipe multi, ele precisa ler o prontuário. Então, um prontuário qualificado e qualificado dentro do que foi proposto aos residentes que estão se especializando, né? Um prontuário com coleta de dados sociodemográfica, com as condições clínicas dele e sobre a história de vida. E as reuniões de equipe, né? São nas reuniões de equipe é o espaço que eles têm para coordenar o cuidado desse paciente. E hoje é um dos espaços mais importantes que eles preservam dentro da unidade, é a reunião de equipe. Falando um pouquinho sobre qualificação de cadastro, eu trago um avanço, embora a gente tenha um desafio ainda de conseguir atingir a meta. A gente sai de 3.248 cadastros para 11.258. Isso foi possível com 2 situações. Primeira situação, uma ação realizada pela equipe no território, então uma ação de cadastramento. Então, a gente fez o cadastro
e a gente ofertou outros serviços. Avaliação de caderneta vacinal, aferição de pressão, avaliação antropométrica. Então, foi uma ação de forma programada, no qual a gente conseguiu entrar num prédio, né, num condomínio, na verdade, do MRV dentro do território, que era a maior dificuldade e a maior barreira de acesso que os agentes comunitários de saúde sinalizavam com relação ao cadastramento daquela população. São as fotos das ações, só para vocês terem uma ideia de como foi a CS cadastrando, o profissional de educação física fazendo a pesagem, a profissional de odontologia fazendo o marcador de consumo alimentar, a médica fazendo orientações e dando continuidade à qualificação dos registros. Trago 5 pilares também que conseguiu com que a equipe chegasse a um resultado, né? A primeira foi a oficina de digitação. A equipe precisava ter essa oficina e aí trago essa construção e essa reflexão com eles da importância. Então, foi realizado 2 vezes ao ano. O canal de núcleo e a sessão clínica, porque a ideia era que trouxéssemos uma reflexão para o residente que eu estou qualificando bem, mas não adianta eu qualificar bem se eu não sei coletar dados de forma correta. Então, a entrevista clínica, a abordagem centrada na pessoa, foi um dos temas abordados no canal de núcleo e nas sessões clínicas pelos programas de residência multiprofissional e de medicina de família e comunidade. Instituímos a comissão de revisão de prontuário, então eu trago um instrumento, monto um instrumento de um comitê de revisão de prontuário, trazendo qual é o objetivo dessa comissão, como ele é constituído, de quantas pessoas e qual é o resultado dessa comissão de prontuário. E a gente percebe o quanto isso foi potente, mas o maior desafio hoje é a equipe dar continuidade, né? Por questões de horário, cada um entra num horário diferente, isso acabou dificultando muito. A revisão de prontuário feita, né, manualmente e prontuário a prontuário, tanto pelo preceptor como por mim como supervisora, eu fazia essa revisão de prontuário semanalmente por linha de cuidado, e aí acionava os preceptores, a criação de planos operacionais padrão e as ferramentas tecnológicas. Com todos esses eixos que eu trago, a gente tem como resultado em 2022 da qualificação do cuidado prestado a essa população, da facilidade que a gente dá aos profissionais para tomada de decisão e a gente consegue que a equipe proporcione melhor a coordenação e a continuidade das ações de saúde. Aqui eu trago a foto da oficina de registro do PEC, que eu conduzi com os preceptores. Participei também da reunião de equipe onde tem os servidores para apoiá-los com relação ao registro qualificado e dúvidas sobre os indicadores. Trago o regimento para a comissão, trago uma ferramenta que foi construída para apoiar os preceptores, que era um formulário sobre avaliação de prontuário da equipe multi e da odontologia, um trabalho que os residentes desenvolveram, que foi um marcador de consumo alimentar como formulário, pensando na economia de papéis e mudando a natureza que a gente tem que evitar. E aí eu falo dos indicadores para poder fechar a apresentação e trazer um pouquinho de dados, né? Hoje, Oliveira tem um grande desafio, né? A gente consegue ter uma nota do SF acima de 7, mas o desafio é qualificar os processos e qualificar as atividades executadas que deixaram a desejar no primeiro e no segundo quadrimestre de 2022. Isso foi realizado uma avaliação através de matriz de intervenção. Então, as equipes se reuniram individualmente e por programas de tendência para avaliarem como eles poderiam avançar. Então, eu terminei o segundo quadrimestre de 2022
com uma proporção de gestante de 24, isso falando de 6 consultas, e a primeira consulta dessa gestante até a 12ª semana de gestação, 59% de realização de exames de sífilis e HIV nessa gestante, atendimento odontológico com 47, proporção de mulheres com coleta de citopatológico ainda baixa, mas a gente consegue perceber essa crescente da equipe. A vacina, eu acho que é um dos meus maiores orgulhos, ainda mais sendo enfermeira, o quanto a equipe avançou com o indicador de vacina e a equipe entendeu a importância de olhar esse indicador de forma qualitativa, né? A importância da vacinação, a importância da prevenção e o maior dispositivo que a gente tem de prevenção da atenção primária. Então, a gente termina 2022 com 91% de por cento no indicador do Previne Brasil, 38% de pessoas hipertensas com consulta e pressão arterial aferida e 31% de pessoas com diabetes que teve consulta e hemoglobina glicada no semestre. Então, assim, a gente percebe o avanço e a equipe precisa, para 2023, avançar ainda mais, né? Qualificado o processo, agora a gente qualifica melhor os registros e a gente programa melhor as atividades para poder conseguir cada vez mais atingir o indicador de forma quantitária. O plano de ação, né? A gente fez a estratégia mesmo de realizar busca ativa de cadernetas, capacitando a qualificação do registro. Então, a ideia nossa era: preciso avaliar a situação vacinal da criança para ver se realmente a criança está com a vacina em atraso ou se é uma falha de registro. Precisava diminuir a inconformidade de dados e precisei envolver todo mundo, né? Então, foram envolvidos agente comunitário, enfermeiro, técnico, médico. As atividades eram dentro da unidade, no território, na creche. Para algumas estratégias tinha que ser feito quadrimestralmente, né? Não tinha, mas a equipe decidiu assim. E para outras semestralmente, e a gente foi utilizando o folder nominal, né? Colocar o nome da criança, identificar a criança, entregar na casa, na mão dos pais. Isso dá um pouco mais de proximidade da equipe com aquela família. O apoio intersetorial, o plano de digitação foi incrível. E por último, falando sobre os principais desafios e planos que a equipe precisa superar, eu trago um indicador de proporção de mulheres com coleta de citopatológico na PS, que precisa ser reavaliado e precisa avançar. Então, o que a gente pensou? Oportunização de acesso. Eu preciso oportunizar a ida dessa mulher à unidade de forma espontânea, para a gente conseguir garantir a coleta do preventivo. A equipe precisa fazer busca ativa dessas mulheres com preventivo a atraso. Por quê? Assim a gente consegue aumentar a cobertura de citopatológico, aumentar a chance de diagnóstico precoce, envolvendo toda a equipe, dentro da unidade, durante as atividades no território e nos equipamentos sociais e através do telemonitoramento, né? Para cada ação foi um período, a primeira ação, a periodicidade tinha que ser diariamente, para a ação estratégica 2 também, e como que a gente faz isso, né? Como que a equipe pensou? Então, a gente trabalhou e trabalha com gestão de listas, atividade extramuro e uso de ferramentas tecnológicas como nosso plus aí para o avanço no indicador. É isso, pessoal. Eu encerro minha apresentação trazendo uma frase para todos vocês e trazendo um pouco do que eu gostaria de agradecer a toda a equipe de Campo Grande. A gratidão é a memória do coração. Agradeço a todos vocês pela parceria, pelo trabalho. Muito obrigada. A gente se encontra. Beijo. Qualquer coisa, tem o meu telefone de contato aí. Obrigada. Tchau, tchau.